Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos hoje aqui na Tua presença para glorificar o Teu nome, que é santo e poderoso, nesta manhã de domingo, Pai, onde nós estamos já na Tua presença, Pai, cada vez mais glorificando o Teu nome, dando toda a honra e toda a glória, para que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos resplandeça a Sua face sobre nós, que o Senhor possa nos dar as bênçãos, a paz, a tranquilidade, as vitórias, realizar os nossos propósitos. Mas nós estamos aqui te adorando, te louvando, te exaltando o Teu nome, porque Tu és um Deus santo e poderoso. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, nós temos uma mensagem então em 3 João 1,8, 3 João 1,8, tá? Onde a mensagem diz o seguinte, 3 João 1,8: ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. E eles falaram à igreja a respeito desse amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade os irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Glórias a Deus. Fizemos juntos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Podeis se assentar, meus queridos irmãos. Nesta manhã de domingo, nós estamos aqui mais uma vez na presença do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e nós queremos, nessa mensagem de 3 João, uma mensagem que nos toca muito nos nossos dias de hoje, quando nós temos que prestar a nossa ajuda aos nossos irmãos, e às vezes nós se negamos por motivos que nós temos os compromissos, que não podemos, que muitos missionários ainda andam de um lugar para outro e precisam de ajuda, precisam de hospitalidade, e muitas vezes as pessoas não querem prestar uma hospitalidade, um acolhimento para essas pessoas que estão levando a palavra de Deus nesta terra, Então nós vemos a importância de Gaio, ou Caio, que era um bispo da igreja de Éfeso. E João fez elogios para Gaio, porque por ser um homem generoso, hospitaleiro, fiel, acolhia bem os missionários em sua casa, e também tinha uma vida espiritual saudável, tinha um bom testemunho, era um homem abençoado, que ajudava as pessoas a fazer a obra de Deus. Irmãos, mesmo sem conhecer, ele o acolhia. E ele também, como nós falamos aqui, era bispo de Éfeso. Porém, meus queridos irmãos, uma das maiores preocupações hoje do homem é com a nossa saúde física, ou com a sua saúde física. Os médicos orientam seus pacientes a práticas de exercícios físicos regulamentares, cuidando da alimentação também,
para fazer os exames também anual, para que você possa prevenir as enfermidades do seu corpo, né? As doenças que podem vir a causar um dano maior no corpo. Por isso, nós precisamos prevenir essa doença, então, até mesmo para nós termos também uma vida mais saudável. Isso é físico. E essa é a orientação hoje que é passada para cada pessoa hoje que vai até o médico. Às vezes ele, olha, tem que deixar disso, tem que se alimentar menos disso, né? Tem que comer mais aquilo, está com falta disso, e assim vai indo. E agora eu pergunto, quem não quer ter uma saúde física? A saúde física é importante para o nosso corpo. E nós, hoje, zelamos muito pelo nosso corpo. Porque também, apesar de ser físico, e vir do pó e voltará para o pó, mas está o nosso espírito e a nossa alma. E também nós precisamos cuidar do nosso corpo. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Mas como vai a saúde da tua alma? Primeiro eu falei da parte física. Agora eu pergunto para os irmãos, como vai a saúde da tua alma? Então, meus irmãos, interessante é que o apóstolo João destaca o fato de que a alma de Gaio ia bem, ou seja, a saúde espiritual ia bem. E ele desejava que seu físico fosse tão saudável quanto era a sua alma também, né, irmãos? Porque essa era um desejo de João para Gaio, que a parte física também estivesse bem quanto a sua alma, porque sua alma, como um homem zeloso, acolhia os missionários na região ali de Éfeso, né, que vinham fazer a obra de Deus. E nós, como servos de Deus, quando é que podemos afirmar que a nossa alma está saudável? Ou seja, a nossa saúde espiritual. Essa é uma pergunta, meus irmãos, que aqui é muito fácil nós fazer, mas quando pinta esse compromisso, ou Deus coloca essa obrigação às vezes na nossa frente, nós achamos desculpa que nós não podemos prestar essa hospitalidade, esse acolhimento aos nossos irmãos. Quantos missionários às vezes vêm aqui na igreja, o pastor não tem aonde, não tem lugar, né, para acolher, e às vezes pergunta para um irmão que possa acolher e dar, né, não só o acolhimento, mas também o alimento físico. E não estou dizendo que não é que as pessoas não prestem, que os irmãos não fazem isso, mas eu apenas estou ratificando para que a gente possa fazer essa reflexão também, que não é fácil, né? Mas aqui esse homem, esse bispo, né, de Éfeso, tinha chamado Gaio, tinha, né, toda essa honestidade dentro do coração dele de acolher esses missionários. E o homem não deve orar para alterar os planos do Senhor. O homem não deve orar para alterar os planos do Senhor, mas orar para que os planos de Deus os transformem. Muitas vezes nós, então já passo para a oração. A oração, muitas vezes, o que nós pedimos está fora daquilo que nós queremos. Mas não é Deus que está se negando a nos abençoar, a derramar as suas bênçãos. É nós mesmos que às vezes achamos que os caminhos estão de acordo com os nossos pensamentos em Deus. Mas tem coisas que você nem imagina que Deus está te abençoando, que tem atitudes que você está fazendo, que para você talvez não seria adequado, mas Deus está abençoando, está aprovando a tua atitude. Então, nós temos que estar em Deus a todo tempo, para que nós possamos andar na verdade.
E no versículo 4, para nos ratificar, para nós entender melhor, eu não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E Deus aqui está afirmando que, Jesus está afirmando que nós precisamos viver na prática da salvação. Ou a caminhada da igreja também, ela está segura, porque cada dia as nossas dúvidas surgem e nós podemos dissipar elas com a verdade eterna do Senhor. Então, meus irmãos, veja bem que andar na verdade é uma prática também, andar na verdade, nos caminhos do Senhor, é uma prática que exige de nós, filhos de Deus, que queremos estar na presença de Deus. Então nós precisamos buscar a Deus, buscar estar em oração, em adoração, em louvação. Nós precisamos muitas vezes fazer algo diferenciado para Deus. Eu tenho ido ao monte na sexta-feira a partir das 11 horas da noite. Mesmo cansado das viagens que a gente faz, tudo com o corpo machucado, doído, mas o Espírito Santo me chama para o monte, adorar a Deus lá no monte, na noite. E nós temos saído de lá 1h20, 1h30 da manhã. E isso edifica muito a minha alma, o meu espírito, me traz unção. E eu sei que ali eu estou fazendo para Deus. E ali é escuro, tão escuro que às vezes a gente mal e mal enxerga o vulto das árvores. Então você está adorando a Deus, você está buscando a Deus. E Deus ali está ouvindo as orações. Não que não ouça também aqui no altar e em outro lugar. Deus está em todo lugar. Mas às vezes a gente tem que fazer o sacrifício para Deus. Porque senão fica difícil você sempre querer as bênçãos, querer, mas qual é o sacrifício que você faz em Deus, em Jesus? Então, nós, irmãos, nós precisamos então viver na fidelidade. E lá no versículo 5 diz bem assim: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Então, nós precisamos ser fiel ao projeto do Pai. Gaio era um servo de Deus que procedia fielmente à semelhança de Jesus, e tudo que fazia na sua vida, tudo que fazemos também é para a obra de Deus, como Gaio fazia, meus irmãos. E ele fazia conforme a palavra de Deus. Então veja a importância deste homem que hoje fez parte aqui da Bíblia e que permanece para nós, irmãos, vivo em nossos dias, né? O seu nome é mencionado na Bíblia. Então você imagina o quanto esse cara fez na obra do Senhor para estar mencionado aqui na Bíblia. Então outra coisa, irmãos, que é no versículo 6, diz bem assim, versículo 6, eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os caminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Então, fala em testificar, testemunhar, então, irmãos, é falar aquilo que nós temos visto e ouvido da palavra de Deus. E os servos de Deus não podem cessar de falar do amor de Deus, do amor à salvação, para que nós possamos quebrar essas barreiras dos pecados, né, meus irmãos? Que tanto nós somos muitas vezes tentados, né, a todo momento, para que nós pecamos mais. Mas se nós temos Deus presente em nossa vida, nós temos o Espírito Santo que está nos guiando e que está nos dando direção, discernimento, para que nós não caiamos em tentação na carne. Então, meus irmãos, o Senhor nos chama para um discipulado, ou seja, um ensinamento total, um comprometimento da prática da vida cristã. Como pessoas que têm coragem
coragem de soltar tudo pelo tesouro encontrado. Ou seja, isso não quer dizer que você tenha que vender tudo, abandonar tudo. Não é isso, meus irmãos. Quer ver? Porque quem já se desapegou não precisa se desfazer dos bens materiais, aquilo que Deus abençoou. Agora eu quero dizer para os irmãos que aquele que está apegado aos bens materiais, então está perdendo tempo com Deus. Porque ele fica apegado àquilo, aos bens materiais. Agora, aquele que já se desapegou, ele não precisa se desfazer, largar, vender tudo por causa para seguir Deus. Mas aquele que está desapegado, não, esse sim está longe de Deus, porque ele tem a visão dele, é os bens materiais. E quem visa os bens materiais, visa outras coisas, é como diz a Bíblia, diz, você não pode servir dois deuses, ou um ou outro. E tem muitas pessoas que estão com a visão somente nos bens materiais, na prosperidade financeira, monetária, e esquece que Deus, a parte espiritual, a saúde espiritual, né? E cuidam somente da saúde física e dos bens materiais. Então, eu digo assim, não adianta ser próspero do lado de fora, se você não é próspero do lado de dentro. Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer, meus irmãos. Agora, se você não entende bem aqui dentro da tua alma, então é o que eu acabei de falar, ou seja, apenas almeja o dinheiro, o recurso e a fama. E Deus, porém, Ele quer prosperar a tua alma. E Ele deseja lhe ensinar mais profundo, cavar mais profundo. Por quê, meus irmãos? Para isso, você tem que encontrar, daí eu quero lhe dizer o seguinte, para isso, você terá que entrar no seu quarto, fechar a porta, entrar em secreto com o Senhor, e Deus ali lhe mostrará o quão Ele é poderoso para você. Tudo aquilo que você não consegue entender, discernir, você entrando no seu quarto, se ajoelhando, estando em secreto com Deus, Ele vai te dar a direção através do Espírito Santo para que você possa caminhar ainda mais na presença dEle. Por isso o Senhor mostrará que Ele é mais poderoso do que aquilo que você muitas vezes está vendo. Quando você vai tomar essa atitude de entrar no seu quarto e fechar a porta. Sendo assim, eu digo para os irmãos que estão aqui presentes diante do altar, entregue tudo a Ele nesse momento. Isto é perder a vida para Cristo. Isto é perder a vida para Cristo. Eu quero dizer mais, meus irmãos, que de novo, volto a fazer uma reflexão, não adianta ser próspero do lado de dentro, do lado de fora, se você não é próspero do lado de dentro. Então nós precisamos nos revestir de Cristo, ou seja, se regenerar novamente em Cristo. Ou seja, quando você semeia na terra, você vê uma semente brotando, ela está se regenerando, ela está subindo, bonita, que os seus olhos provocam encantamento. Olha que planta linda, bonita. Então é assim que nós devemos ser. Nós éramos, eu, por exemplo, era um velho homem. Hoje eu sou um novo homem. Então eu larguei todas as coisas velhas, mas me tornei um homem novo, de um ponto novo. Então Deus diz lá em Romanos, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo em nossa vida. Então nós vivemos uma obra nova em nossa vida. Por isso, meus irmãos,
eu digo assim, que Deus não exige a santidade de quem não quer salvação. Então, a santificação é fruto da justificação, é fruto da justiça. Se você segue a justiça de Deus, a tua santidade vai dar frutos. Se você tem fé, ela precisa produzir frutos. Então, senão ela é uma fé em vão. Tua fé precisa produzir frutos. E a tua santificação na justiça de Deus também precisa produzir frutos. Para nós concluir a mensagem, eu quero falar de Jesus para nós entendermos no final. Jesus viveu em plena integridade com aquilo que ele era de fato, e que ele pensava, que ele falava, que ele agia. Não havia contradições nele e ele não precisava se esconder nem se disfarçar quem ele era, pois seu interior era íntegro e era exatamente isso que ele podia mostrar em sua aparência exterior, sem a necessidade, meus irmãos, de se esconder, de se mentir, de se enganar a respeito de si. Agora, diferente de nós seres humanos, que muitas vezes precisamos usar máscara para nos escondermos, porque temos vergonha de mostrar a nossa realidade no nosso coração. Meus irmãos, eu sei que aqui vocês estão, eu falo de um modo geral. Eu estou pregando, ministrando a palavra de um modo geral. Essa é a mais pura realidade que nós vemos hoje dentro das nossas igrejas também. Que os seres humanos muitas vezes usam máscara para nos escondermos, porque não podemos mostrar a realidade do nosso coração. Por quê? Nós precisamos, como eu falei, se você é nova criatura, você renunciou àquele velho homem. Então, você como crente, você precisa viver uma nova vida para Cristo. Você não tem que ter vergonha de esconder o que você fez lá atrás. Agora, se você renunciou a Cristo, buscou a reconciliação, buscou nascer de novo, se nutrir do Espírito Santo e está em pecado, isso que eu acabei de falar serve, meu irmão. Serve. Porque tem quantos crentes tem aí hoje que vivem dessa forma aí? Né? Se esconde atrás da realidade, mesmo depois de ser batizado e ter dito que foi convertido. Mas o batismo, ele não prova a tua salvação, ele é apenas um começo, uma luta incessante para a salvação. Tá, meus irmãos? Agora, para nós concluir, nessa manhã, Deus quer dar um recado para nós, para você, e dizer o seguinte: prepare para isso, porque as pessoas se preparam para tudo nessa terra. Se preparam para vestibular, se preparam para o casamento, se organizam, tudo em qualquer situação. Mas esquece de se preparar para as coisas de Deus. Ali fora nós vemos o quanto é mais importante outros compromissos do que você às vezes vir diante de Deus adorar. Os bens materiais levam o ser humano ao encantamento, uma visão cega. E muitas vezes os nossos irmãos acham que viverão eternamente. Acham que nunca vai chegar a morte, que nunca vai chegar as enfermidades, né? São individualistas, pensam só para si, para o seu bem-estar. Nem cuidam direito da família, muitas vezes fazem os filhos e largam para o mundo, que se vire mesmo, porque o individualismo, quando está dentro de uma pessoa, ele também está dentro da família também, dentro do lar também, né? Acontece muito disso, porque se não tem Deus na família, a Bíblia diz que o inimigo número 1
das famílias é o diabo. Na maioria das vezes. Porque as famílias, uma vez, eram mais se ajoelhavam, faziam oração. Hoje esse hábito não existe mais, meus irmãos. Por isso, para nós concluir, só não se preparam como Noé, que se preparou para o dia do dilúvio. O que eu quero dizer com isso? Que nós que ministramos a palavra, vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos entender que lá em Noé, quando Deus falou com Noé, mas as pessoas achavam que aquilo que Noé estava fazendo era loucura. Entende, meus irmãos? E mesma coisa com as 5 virgens prudentes que se prepararam para a volta do noivo. Então, eu quero fazer a pergunta para os irmãos aqui presentes, diante de Deus: como você está se preparando para a volta do Senhor Jesus? E vocês sabem muito bem, são conhecedores da palavra, que nós estamos nos dias finais. Nós estamos nas últimas folhas do Apocalipse. Tem tantos sinais, irmãos, que para o ser humano está sendo uma normalidade. São coisas da natureza. Mas para nós que vivemos em Cristo, serve de sinais e alerta que Deus, que Jesus está voltando nos buscar. Então eu quero dizer para os irmãos aqui na terra, que nós, aqui na terra, é apenas uma viagem. Para uns é mais curto, para outros é mais comprido, não importa a idade. Nesses dias que nós vivemos, não importa a idade. Mas o destino final dessa viagem, ela será no céu ou no inferno. Nós não falamos aqui de pecado, meus irmãos, para ficar apontando o seu erro. Não, meus irmãos. Nós estamos aqui para te ajudar a enxergar o céu que Deus tem preparado para você. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Amém. Tá, meu irmão? Então, nós estamos aqui para ajudar a enxergar o céu, o que Deus tem preparado para você. A nossa alegria é saber, meus irmãos, que lá existe uma nova terra e um novo céu. E uma das coisas que eu quero dizer para você, que lá, você que está salvo, que alcançar salvação, o diabo lá não vai pisar. Somente nós salvos e Deus. Estaremos com Ele para a eternidade, adorando e louvando a Ele e vivendo juntamente com Ele. Isso está escrito na Bíblia, meus irmãos. Isso está aqui na mensagem. Então essa é a mensagem que eu queria passar para meus queridos irmãos, e eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com cada um de vocês, para nessa manhã estar aqui na presença dele para ouvir esta mensagem. Essa mensagem de Deus toca e a gente fala pelo Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, nós queremos que você fique em pé e nós vamos fazer o ofertório, que pode, mesmo que você não trouxe nada hoje, o nosso diácono vai ungir igual as suas mãos para que você possa trazer da próxima vez. Então, pedimos que Deus abençoe